Sangramento na cardiologia é sempre um assunto que desperta interesse, pois tem gravidade considerável. Na estenose aórtica, quando você pensa em sangramento? Apenas numa eventual síndrome de Hyde? Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Sangramento é uma das grandes complicações que os cardiologistas clínicos precisam manejar em diversas situações, desde pacientes com histórico de fibrilação atrial, até mesmo os portadores de doença arterial coronariana. Dentro das valvopatias, uma associação interessante é o sangramento gastrointestinal em casos de estenose aórtica considerada importante, compondo a síndrome de Hyde. Mas será que, observando estenose aórtica em todas as suas manifestações e gravidades, o sangramento é de fato uma complicação importante e com riscos ao paciente? De forma geral, o risco de sangramento desses pacientes é relativamente baixo, com uma incidência de menos de 1% ao ano, mas fica claro que esses eventos ocorrem em sua grande maioria nos casos que fazem uso de anticoagulantes orais devido a quadros de fibrilação atrial permanente. Dados relacionados à síndrome de Hyde ainda são muito controversos e os números de indivíduos envolvidos nas publicações é baixo, o que impossibilita o entendimento mais amplo do seu real impacto. Como era de se esperar, o tratamento intervencionista aumenta o risco de sangramentos, inerentemente ao procedimento propriamente dito. Em comparação à necessidade de hemotransfusão em pacientes de alto risco cirúrgico que se submeteram ao procedimento convencional com esternotomia ao longo de 30 dias, chega a quase 20%. Já os que se submeteram à TAV, também de alto risco cirúrgico, chegam a apenas 7%. Um ponto muito interessante é que os recrutamentos dos pacientes com diferentes estágios de gravidade de estenose aórtica nos mostrou dados que apontam para uma gravidade como um determinante do sangramento. O risco de sangramento maior na estenose aórtica grave foi mais de 3 vezes do que quando observado nos quadros leves. Algumas características clínicas em diversas publicações até chegam a apontar para subgrupos que teriam uma chance maior de sangramento dentro dos pacientes com estenose aórtica, como mulheres e pacientes com histórico de evento cerebrovascular prévio, mas ainda sem muita evidência. O risco de sangramento maior não se mostrou aumentado em pacientes recebendo terapia antiplaquetária. Os resultados de subanálises de grupo devem ser interpretados sempre com muita cautela, mas o que vemos é que o impacto da gravidade da estenose aórtica no risco de sangramento maior foi restrito a pacientes com anticoagulação oral. Algumas correntes investigativas levantam a hipótese de que, em casos de elevado risco para sangramento, poderia pensar em uma intervenção precoce para reduzir o risco de quebra dos fatores de von Willebrand por cisalhamento, embora não tenhamos evidências suficientes para apoiar essa possibilidade. Em conclusão, temos ratificado novamente que os pacientes portadores de cardiopatia têm variadas incidências de sangramentos e suas repercussões podem complicar muito o quadro de base do indivíduo. E o pior, tem indicação de anticoagulação? Devemos ficar ainda mais de olho. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. E sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.